E a nossa conversa hoje é sobre APP. Afinal, o que significa APP que o Instituto tanto fala? Será que ajuda aí os profissionais que são Invisalign Doctor, querem começar a dominar o CleanCheck? Olha, foi um bom início, né? Na verdade, o app, que as pessoas acham, inclusive, que é aplicativo, né? Na verdade, não é bem isso, né? Surgiu justamente das dificuldades que a gente tinha no consultório, né, Flávia? Da questão que a gente estava trabalhando com um sistema que era novidade para todo mundo, né? Inclusive para a gente, né? Estávamos começando a trabalhar e a gente começou a desenvolver, a tomar nota dos erros, vamos dizer assim, né? E foi justamente das dores que a gente tem, né, na clínica do dia a dia, da dificuldade da gente conseguir desenvolver um início, meio e fim claro, que a gente começou a tomar nota, né, Flávia, das dificuldades que a gente estava tendo, porque nem tudo são flores, né? Nem tudo são flores. Às vezes tem as dificuldades do dia a dia, quem está na clínica sabe, né? Se fosse tão fácil assim, não tinha nem curso de Invisalign, nem precisava, né? Não precisava ter curso de alinhadores, era só pegar e sair usando, né? Não é bem assim que funciona, tá? Muita gente já percebeu isso também. E com base nisso a gente foi tomando nota, passo a passo, né? E erramos aqui, isso aqui não foi muito bom. Anota para não fazer de novo. Vamos fazer de novo. Anota para não fazer de novo. Nisso, a equipe começou a crescer. Como é que a gente treinava a equipe? Pô, como é que a gente fazia, ensinava para as outras pessoas da equipe, como é que a gente já vinha trabalhando. Então, aquele monte de anotação começou a ser organizado e começou a ganhar a formatação de uma aula, né? Começou a ganhar a formatação de uma metodologia clara de início, meio e fim. Então, a gente começou a anotar, né, tudo isso, né? Como é que a gente faz? E, aos poucos, a gente foi organizando, né, essas ideias, né? E como é que a gente organiza isso? Puxa, como é que a gente começa a treinar? Então, a gente começou a criar uma metodologia de trabalho para treinamento interno, né? Não era a ideia de ter um curso, né? Na verdade, a gente já tinha tido uma solicitação para fazer um curso pós-credenciamento, vamos dizer assim, foi em 2015, se eu não estou equivocado. E aí a gente ficou, caramba, e agora, né? Fazemos o curso, não fazemos o curso? E um belo dia sentamos com a Line e, não, vamos fazer um curso então. Tá bom, tá. Como é que chama esse curso? Aí, só se o credenciamento é curso básico. Depois do curso básico, a gente vai fazer o curso avançado, então. Tá bom, avançado. Avançado de quê? Né? De alinhador? Não, vamos falar dos protocolos visando previsibilidade. Daí, protocolos de previsibilidade. E aí que a gente chegou aqui hoje, tá, desenvolvendo esses protocolos, tá, para o nosso treinamento. Daí a gente passou a ensinar esses protocolos. Tá? E qual era o foco? Primeiro, a gente estava muito focado em CleanCheck, que é o que todo mundo está preocupado sempre. Quero CleanCheck, quero CleanCheck, quero CleanCheck. A partir daí, a gente viu, não, mas a conduta clínica também é importante. Você não pode deixar passar essa conduta clínica. Como é que foi a sua experiência logo nos primórdios? Como é que foi esse seu primeiro contato com os alinhadores e compreendendo esses protocolos? Inclusive, a professora Flávia, que foi quem primeiro me chamou a atenção da necessidade de uma metodologia de ensino, né? Ela falou, tá, tudo bem, eu estou vendo acontecer, mas me explica melhor isso, né? O que está acontecendo aqui? Conta um pouquinho como é que foi a sua experiência, então, Flávia, nesses primórdios aí. Pois é, quando a gente migra, né, para essa ortodontia virtual, para o CleanCheck em especial, uma vez que o tema aqui é o controle e domínio do CleanCheck no sistema Invisalign, a grande dificuldade, hoje a gente faz bastante consultoria, Eduardo fez um levantamento, acredito que a gente tenha alcançado 4.000 consultorias já realizadas, né? O que são as consultorias? São profissionais que querem compartilhar conosco seu planejamento e nossos planejadores entram no CleanCheck desse profissional, do paciente desse profissional, seguindo as orientações de planejamento ortodôntico desse profissional e constrói o CleanCheck de acordo com alta previsibilidade, equilibrando com o planejamento do doutor. Né? Então, mas como gerar um padrão, né, de previsibilidade?
E quando o Eduardo me passou e abriu as portas desse mundo de ortodontia digital, uma dificuldade que eu tinha era de enxergar no CleanCheck se realmente o que a gente vê no CleanCheck vai acontecer. E eu vejo que os profissionais ficam apaixonados ali no CleanCheck, né? Nossa, que movimento lindo, os dentes andando, mas isso realmente vai acontecer? Então, é esse treinamento que a gente veio discutir aqui hoje com vocês, esse treinamento que a gente, inclusive, faz dos nossos cursos, onde o foco é principalmente CleanCheck, né? Tem um dia exclusivo para o treinamento de CleanCheck. Tem a parte teórica e também a parte de treinamento. E essa parte de treinamento tem, inclusive, exercícios, né, para que vocês comecem a sedimentar esses conceitos e torná-los orgânicos para a sua realidade diária. Uma característica recorrente nos pacientes que todos nós tratamos com Invisalign são os diastemas, né? Muitas das vezes, no final do tratamento, no final da primeira sequência, sobram espaços, né? O paciente começa a relatar, nossa, está impactando comida, não tinha esse espaço, está faltando contato. E como o Eduardo falou, com essa experiência, né, dos nossos planejadores e nossa também, de sentar no mocho, de atender paciente, nós somos dentistas, né? É isso que a gente sempre frisa. Pois só é que eu tô, eu nem tenho que tirar o jaleco hoje, ali direto. Isso. E devido a essa dificuldade, né, como fechar esse caso sem ter, ao final, essa impacção alimentar, nós desenvolvemos um protocolo de IPR, né, Eduardo? Sim. Justamente, o que a gente observava muito é que a gente fazia o IPR, que era recomendado, e ao final do tratamento tinha o quê? Espaço. Você não via o espaço. Se você tirar foto e mostra, não, tá ótimo o caso, ninguém tá vendo nada. Excelente, tá tudo fechadinho, bonito, classe 1, mas tem diastema. Aí o paciente fica falando, olha, tá entrando comida aqui. Doutora, eu vou pro churrasco, levo metade do boi na boca. Né? Então, é desagradável. Né? É desagradável. Então, uma das primeiras coisas que a gente passou a fazer é fazer um pouco menos de PR. Né? E qual foi a ideia que a gente chegou à conclusão? Né? Na verdade, a gente tem as imagens são volumétricas, são voxels. Quando ele encosta um no outro, a line entende que encostou, fechou o diastema. E não só a line, softwares 3D. Né? Encosta e acabou. Só que não é bem assim. A gente tem ligamento periodontal. Se para pensar, né? 1/4 de milímetro, mais ou menos, de espessura média de ligamento periodontal. Então, aquele dente ele encosta no outro e cede. Então, isso é uma coisa que a gente passou a fazer logo de saída, menos. E como é que ele vai fazer esse PR na prática? Então, se alguém passou por alguma situação dessa aí, eu já passei. Vai comentando aí se tiver alguma situação que tenha passado em relação a IPRs e espaços. Mas hoje, Eduardo, o que o profissional pode fazer? Olha, para pegar hoje de útil dessa live, né? Você pega, planeja o IPR, mas vai fazer menos 0,1. E se você tiver um diastema, aí a gente dá um outro passo à frente, né? Eu estava vendo o primeiro caso nosso, publicado na Galeria Global, inclusive, no qual a gente planejou IPR, ou seja, planejou redução interproximal, desgaste interproximal em região de diastema. Provavelmente, Flávia, foi em 2014 que a gente já estava pensando nisso. Olha só que legal. Porque esse caso foi publicado em 2015, na Galeria Global, e recebeu a premiação em 2016. Então, a gente viu aquele diastema, a gente já sabia que quando o dente encostava, ele não fechava, a gente já fazia, né, 0,1 a menos. Qual foi a ideia? Uau! Né? A gente vai planejar um IPR numa área de diastema e não vai fazer. Porque aí os dentes vão se encostar e vão apertar mais um pouquinho. Então, esse é o conceito do fake IPR. Né? A gente vai planejar o IPR, mas não vai fazer o IPR. Entendeu? Então, o que acontece? Você engana o software, entre aspas, né? A gente está enganando o programa, mas eu prefiro dizer que a gente está usando o programa e não sendo usado por ele. Ele é uma ferramenta de uso nosso. Não é para a gente ficar refém dele. Tá? Silvana, aí falando isso mesmo, Silvana, é a ideia do IPR fake. Tá? Para a gente poder estar cada vez mais
errando menos na clínica. Eu falo que não é protocolo de infalibilidade, na previsibilidade. Então, sobre IPR, o IPR que a gente simula no ClinCheck, a gente vai fazer 0,1 milímetro a menos. Perceberam essa diferença? Você vai simular um IPR de 0,3, então você vai fazer, na prática, 0,2. Você vai simular, colocar no ClinCheck um IPR de 0,4, você vai fazer na prática 0,3. Então, sempre 0,1 a menos. E como o Eduardo reforçou, quase a gente tenha diastemas, né, no caso, a gente gera, e a Silvana colocou aí muito bem, IPR fake. O que é o IPR fake, o conceito de IPR fake? Você vai colocar o IPR lá no seu ClinCheck, mas na prática você não vai fazer. É para que a gente tenha esse contato realmente justo na clínica. Perfeito. E aproveitando, Flávia, aqui estamos falando de IPR, né? Para você usar hoje, ou assim que chegar os seus alinhadores de sobrecorreção, né? A Align ela tem como padrão, ao término do tratamento, né? 3 alinhadores extras de sobrecorreção. Então, eles fecham, né, a região anterior, como se fosse uma cadeia elástica virtual, tá? Andar apertadinho. O que a gente tem nesses 6 alinhadores, 3 alinhadores de sobrecorreção, tá? Você não vai ter necessariamente diastema em todos esses 6 dentes. Então, isso é muito importante você prestar atenção. O alinhador de sobrecorreção, primeiro ponto, não é para usar em todos os casos. É para usar se precisar. Eu até brinco com o paciente, falo, tá vendo envelopinho? Tem tarja preta? Tarja preta não é para usar sempre, é só se precisar. Entendeu? Então, eles riem, descontraem, mas eles gravam. Tá? E eu guardo eles comigo na clínica também. Eu não entrego para o meu paciente os alinhadores de sobrecorreção. Por quê? Imagine você que eu tenho um pequeno espaçamento entre o 3.3 e o 3.2. E o paciente se queixa, doutor, aqui o fio dental está passando, está aberto. Ótimo. Então, eu tenho meus três alinhadores de sobrecorreção. Eu vou colocar o primeiro. Independente do protocolo que eu estiver usando de troca, os de sobrecorreção eu costumo deixar o paciente 2 semanas. Tá? Mas eu tenho que checar se eu tenho espaço também nos outros dentes. Se eu tiver um ponto de contato leve em todos os dentes, tudo bem, problema nenhum. Eu tenho espaço no 3.3 e no 3.2, vou colocar o de sobrecorreção, ele aperta um pouquinho. Mas, se eu tiver, por exemplo, eu passo fio dental e eu senti um ponto forte entre o 4.2 e o 4.3, por exemplo, gente, tá forte já. Eu tenho lá o que a gente chama de ponto de colisão. Se eu aperto mais esse ponto, se eu boto meu alinhador sem aliviar esse ponto de contato, ou seja, sem passar a tira de lixo um pouquinho ali, né, eliminar o ponto, tirar o ponto, tá, de contato e aliviar um pouquinho, o que acontece? Aperta o dente. Tá? No Breaking News, artigo da Engel de 2010, mostrei isso ontem na aula. 12 anos atrás, qual a resultante de força? Intrusão. Ou ele vai rotacionar. Então, você vai estragar o que já estava bom para fechar o espaço. Então, o alinhador de sobrecorreção é para usar com esses detalhes. E outra dica, aproveitando para alinhador de sobrecorreção. Eduardo, eu tenho só um espaço na arcada superior. Que bom. Na arcada inferior já até acabou. Já vou programar a barra lingual, já não estou preocupado com isso, vou deixar o paciente usando só para dormir, vou usar o de sobrecorreção só na arcada superior. Sabe o que acontece? Contrai os 6 anteriores, bate nos dentes de baixo e a mordida abre posterior. Então, alinhador de sobrecorreção, se for usar na arcada superior, você tem que usar os da arcada inferior também. E vai valer a mesma regra. Verifica os pontos de contato. São leves, paz de Cristo, pode usar à vontade. Tem um ponto pesado, tem que aliviar. Como é que alivia? Tira de lixa. Passa aquela fitinha fininha. Passa só uma face, alivia o ponto. Não é para tirar, não é para criar diastema. Alivia o ponto e pronto. Tá? Gustavo, inclusive, botou aqui, dá preferência para usar somente na região anterior. Tá? Esse é outro ponto. Né? Gustavo dando spoiler do curso do fim do mês. Mas não, Gustavo é bom aluno, prestou atenção na aula que a gente evita, tá, usar os alinhadores de sobrecorreção de molar a molar. A gente prefere usar ele só de canino a canino. Por quê? Porque se eu contraio a minha arcada muito, do incisivo até mesial do primeiro molar, em alguns casos, eu posso ter o que a gente chama de efeito Gable. Lembra lá das aulas da pós-graduação? Não coloque chain em arco de níquel titânio, porque vai ter aquele efeito de contração do ar. Acontece. Tá?
O Smart Track, o alinhador, ele é flexível se você coloca de 6 a 6, né, que vai acontecer sempre. Mas existe um risco de fazer o efeito Gable e abre mostra posterior. Josiane Nakamoto é um profissional que fez o curso Transformação Digital conosco, e no Transformação Digital também tinha consultoria, o CEDOC, a consultoria de um caso clínico. E o caso da Jo, a gente sempre coloca em todos os cursos que é um caso de retração de incisivo, né? Esse, Eduardo, retração anterior, retração de gengiva. Tem muita retração periodontal, retração periodontal. E então, depois do movimento, a retração melhorou bem. Então, é um caso muito legal, muito impactante. No caso, o Humberto pergunta, usa só na região anterior? Então, devo seccionar o alinhador? Ele está falando de sobrecorreção, tá, Eduardo? Ou nas orientações, peço isso ao técnico? Olha, na verdade, você tem duas opções para solicitar os alinhadores de sobrecorreção, tá? Você pode solicitar ele como elástico em cadeia virtual de 6 a 6, de 3 a 3, né? Ou seja, de canino a canino, que ele vai contrair de distal de canino a distal de canino, ou você pede ele de mesial de molar a mesial de molar. De 6 a 6 ele faz a contração. Tá? Eu particularmente gosto de 3 a 3 porque eu tenho medo do efeito Gable. Eu já tive no consultório, porque eu falo assim, tudo que a gente ensina é o que a gente vive aqui. Né? Então, eu já tive esse problema. Né? Não falo com orgulho mais de uma vez. Você está acabando o caso, está tudo bem, quer fechar um diastema na região anterior, você fica com mordida aberta posterior. Sabe, assim, não vale. Lembrando que os alinhadores de sobrecorreção você pode customizar da maneira que quiser. Tá? Eu procuro não fazer isso, eu procuro inserir as sobrecorreções já na simulação que a gente está fazendo e deixo ele preferencialmente elástico em cadeia de 6 a 6. Tá certo, Alberto? Qualquer coisa pode botar de novo, tá? A pergunta é se... E a Mônica colocou uma pergunta. A Mônica colocou uma pergunta lá em cima sobre o IPR. Sim. O IPR menor é de 0,2. Faz o fake nesta medida? O que a gente gosta de fazer? Tá? Não chega a ser uma regra, mas é o que a gente costuma fazer. O IPR fake, normalmente a gente deixa sempre 0,2. Tá? Por quê? Porque na hora que eu pego aquele papel que vem na caixa, eu estou aqui no meu consultório. Eu não quero ficar pensando se o IPR é fake ou não. Entendeu? Porque a gente tem N tomadas de decisões importantes. Então, quanto mais a gente simplificar a abordagem na hora da cadeira e também na metodologia de trabalho, melhor. Então, eu procuro planejar tudo que é pequenos diastemas, 0,2, na minha simulação virtual, né? E eu vou realmente planejar os IPRs dos pacientes reais a partir de 0,3. Então, se eu tiver que fazer 0,3, vai outra dica clínica então, Flávio. Se eu tiver 0,2, eu já sei que é IPR fake, porque eu planejei desse jeito. Então, eu já não vou nem fazer. Já olho assim, se eu olho, normalmente adicionais tem mais diastema residual. Eu boto o olho, está cheio de 0,2, eu nem pego a lixa. Vou embora. Tem 0,3, aí tira de lixa, passa entre os dentes, rompe o ponto de contato, gira para o outro lado, passa mais um pouquinho, dobra a lixa, passa, via de regra você já tem 0,2. Então, planejou 0,3, vai fazer 0,2. Planejou 0,4, aí você vai fazer 0,3. Para o 0,3, eu já gosto de usar broca. Tá? Então, tem uma broquinha com a ponta bem fininha, entra em 45 graus, vai subindo de um lado, vai subindo pela vestibular, vai subindo pela lingual palatina, até romper o ponto de contato. Como é que eu falo? Parem as máquinas! Para tudo! Rompeu o ponto de contato, via de regra, já tem o 0,3. É só mensurar com o calibrador de desgaste interproximal. E se planejou 0,5, aí você, na verdade, vai fazer só 0,4, rompe o ponto e, com a broquinha mesmo, ajeita um pouquinho mais, desgasta mais um pouquinho a proximal e vai mensurando até chegar no 0,4. Tá certo? Via de regra, já dá para usar, né, Flávio? Já tem dica boa aí para usar. Né? Vamos pensar em mais coisas. Já dá para usar hoje, antes de aprovar. Né? Tá a doutora Sônia Chaves aqui, que a gente também tem o caso dela no curso, que é um caso maravilhoso de Precision Wings, onde ela usou numa paciente. Sônia, pode participar aqui, tá? Eu vi seu nomezinho, lembrei do caso. Para o pessoal que nunca usou Precision Wings, é uma ferramenta que tem no Comprehensive Jovem ou no First. E a ideia do Precision Wings é fazer avanço mandibular. Então, a Sônia tinha uma paciente com idade indicada, que eram 12 anos que a menina tinha,
Então, colocou no momento correto, além de uma maxila trésica, tinha apinhamento com dente conoide, estou lembrando aqui, mas Sônia, se quiser, pode colocar aí escrito, ajuda a gente, se eu por favor. errar, se eu errar alguma coisa, e um overjet de 10 milímetros. Olha só, imaginem aí, um overjet de 10 milímetros nessa paciente de 12 anos. Em um ano, esse overjet, nós simulamos um overjet, se não me engano, de 3 milímetros para fechar a primeira sequência. E fechou menos do que o overjet simulado. Então, foi uma resposta excepcional com avanço mandibular. Porque a idade foi propícia, né? Então, o resultado foi excepcional. Com os Precision Wings, e a paciente usou... e o caso está lá nas aulas, a gente sempre coloca tanto na aula online quanto na aula presencial. Não, isso é uma coisa legal, Flávia, também, aproveitando o embalo, né? A gente procura colocar na aula também, né? Não apenas o que a gente faz, mas o que os alunos cedem de material, né? Então, muitas vezes o aluno dá um feedback, puxa, que legal, olha, isso aqui que vocês falaram na aula deu certo, olha esse caso aqui da consultoria, do resultado, né? Então, a gente tem condição também de ter um feedback de vocês, né? Do trabalho que a gente está fazendo, que está acontecendo. Quando chega um material desse para a gente, que a gente acha que dá para encaixar na aula, que seja uma coisa legal, a gente pede autorização, claro, dá os devidos créditos, né? A tua Flávia falou, né? Josiane Nakamoto, que está em todas as aulas, né? Pelo caso dela lá da consultoria. Então, assim, por que eu gosto disso? Porque não é porque dá certo na nossa mão, né? É porque a metodologia é clara de início, meio e fim. Entendeu? É reprodutível, né, Eduardo? É reprodutível, esse é o ponto, né? Só dá certo na mão de uma pessoa, não é isso. Tem que ser reprodutível, tem que ser alguma coisa clara, de início, meio e fim. Então, quando a gente for organizar as ideias, inclusive, a gente pode falar assim, não, vem cá, o que a gente se baseia? Uma anamnese bem orientada, 3 pilares. Uma anamnese bem orientada, um foco já para alinhador, para você economizar seu tempo com o clean check. Não é porque você é line crazy, fã de alinhador. Depois, se a pessoa quiser botar qualquer aparelho, bota. Mas é muito importante você já ter um foco bem objetivo nessa anamnese. Quem já fez a consultoria CEDOC já conhece um pouco da nossa anamnese, nossa avaliação é voltada para isso. Depois é planejamento virtual e depois atendimento clínico. Seguindo isso, você não será infalível, mas com certeza vai errar menos. Com certeza vai errar menos. E é isso que a gente quer. Previsibilidade dos nossos casos. É por isso que a gente trabalha. Mas eu só vou reforçar para que a gente consiga sedimentar esse conceito que Eduardo falou hoje. Eduardo falou sobre IPR, tanto IPR fake quanto o IPR simulado, para que a gente faça 0,1 milímetro a menos e, de fato, consiga o ponto de contato. Seria isso, Eduardo, para marcar essa noite? Isso, vamos lá. IPR sempre menos 0,1. O IPR fake tem diastema, faz um IPR de pelo menos 0,2. Tá? Eduardo, dá para fazer um pouco mais? Dá, claro. Você tem aquele paciente que tem um diastema, parece o Goofy, né? O pateta, aquele que toma suco de canudo sem abrir a boca. Aí você vai planejar em IPR de 0,3, 0,4 fake, tudo bem. Tá? Outra situação com IPR. Eduardo, mas se eu tiver aquela boca, né, Flávia, que parece pega palito, né? Batata frita do McDonald's, um incisivo para cada lado. Como é que você faz? Faz tudo na alinhador 2, só que essa é medir com paquímetro. Tá? Então, são coisas que a gente ensina no curso, mas já fica a dica para vocês que estão planejando agora o caso de vocês. Se você tirar o round tripping, que é uma orientação que a gente dá para ter menos dano periodontal, né, provavelmente você vai ter dificuldade de fazer esse PR no primeiro momento se for fazer tudo no segundo alinhador. Aí o que você vai fazer? Vai medir com paquímetro para poder estar fazendo esse PR bem realizado. Tá? E passe o fio dental no seu paciente. Parece piada essa altura do campeonato, mas passe o fio dental não apenas por questão de higiene, mas para você testar se ele tem o quê? Acabei de falar agora há pouco. Ponto de colisão. Se você tem uma extrusão de um incisivo lateral, você pode botar o melhor otimizado de extrusão. Eduardo, não gosta. Então você coloca o melhor convencional, do maior tamanho. Se ele tiver ponto de colisão nas proximais, ou seja, se ele tiver apertado para estar fazendo a extrusão, ele vai ter, na verdade, atrito na proximal. Se ele tem atrito na proximal, ele não desce, porque a gente tem uma força de atrito. Lembra do segundo grau? Que se opõe à direção do movimento. E aí ele trava. Então você tem que aliviar
esse ponto de atrito com a tira de lixa, passa um pouquinho só, não é para tirar ponto de contato, libera o movimento, e isso é válido também para rotações. Tá? E isso é válido também para o orto convencional, porque a gente está falando de ortodontia. Tá? Então, isso é um ponto muito importante que eu friso em todos os nossos cursos. Tudo que a gente faz é ortodontia. Tá? Por acaso, temos um foco voltado para alinhadores. Tá? E isso nos rendeu os resultados que a gente tem hoje. Tá? Hoje a gente está com 4.000 consultorias, né, de CEDOC. A gente fechou agora semana passada. Entendeu? Isso para a gente é só motivo de gratidão pela confiança no nosso trabalho. Hoje o nosso trabalho saiu do Brasil. Né? A gente já tem alunos e pessoas que enviam os casos para a gente em vários países da América Latina, hoje Europa, né? E chegamos em Dubai. Então, assim, a capilaridade disso, entendeu? E é por que isso está acontecendo? Porque é reprodutível. Se as pessoas não estivessem vendo o resultado, já não estavam mais com a gente há muito tempo, entendeu? E agora o que eu friso sempre é previsibilidade, não é infalibilidade. É cada vez a gente vai acertar mais. Nós fomos treinados, eu tive uma formação muito tradicional em ortodontia, né? Eu, Flávia, todo mundo aqui. Então, eu fui num curso, na minha época, meu curso não fazia nem fio de níquel titânio, a gente dobrava todos os arcos de aço. Saí de lá, fazia setup de todos os meus casos, fui para a Tweed Foundation, cheguei no consultório, meu pai e meu avô, Edgewise. Tudo bem. E aqui os blacks são de Edgewise até hoje na clínica. Só que hoje, cada vez mais, se usa menos aparelho fixo, porque é uma evolução natural do sistema, que a gente acompanhou, que a gente ficou lá desenhando com os nossos erros. Então, como diria aquele rapaz, ele não é ortodontista, mas ele é relativamente bem sucedido, o Gates, né? O Bill Gates. Né? Errando se aprende, mas se puder aprender com erros dos outros é melhor. Fica aqui o convite para vocês aprenderem com os nossos erros e assim encurtar sua curva de aprendizado. Vocês não têm que passar por tudo que a gente passou. Aí a gente está aqui para poder compartilhar isso com vocês. Deixo as palavras agora com a doutora Flávia, né? Que é a nossa coordenadora, CEO, chefe, ela que controla tudo aqui, tá? Para fazer as palavras para vocês. Gente, vou convidar vocês para a gente formar uma comunidade de troca de experiências sobre o sistema alinhador, sobre o sistema Invisalign. Tendo alguma dúvida, algum caso que você deseje que a gente aborde em alguma live, manda mensagem no direct do Instagram do Instituto. Estamos aqui de portas abertas para a gente trocar experiências, conta a sua experiência, a sua dúvida, e a gente vai discutir isso, vai trazer isso para a live, tá bom? Para que a gente, como Eduardo, é o lema do Instituto, né? Qual é? Ensinando, aprendendo e crescendo juntos.